Olá! Gente, Olá. ouvindo? Sim! Olha, boa tarde para todos. Lê. Peraí, eu tirei o áudio. Ah, é só por aqui o áudio. Enquanto a gente está esperando mais pessoas entrar, eu vou deixar vocês com áudio para a gente poder falar, né? Só que eu não sei fazer isso. Aqui. E aí, Helena? Tem um café da tarde aí pra gente? Um bolo, um biscoito. Olá, Mariana. Tudo bem? Semana, né? Cadê? Deixa eu colocar aqui. O Steve está sem sinal ainda lá na aldeia. Então, é capaz que ele entre no meio do caminho, da conversa. Nossa, tá dando muito... Aí depois quando a gente... Aqui, ó. Já melhora, ó. Tá vendo? Entendi. Eu vou fazer assim, eu vou deixar aberto por enquanto. Quando eu entrar um pouco mais de pessoas, que eu espero que entrem, eu vou tirar o som para poder falar e vocês mandam as perguntas pelo chat, tá bom? Tá bom. Oi, Marília, tudo bom? Eu tenho algumas perguntas, que são as perguntas que o pessoal me mandou pelo Instagram, mas eu vou começar contando um pouquinho sobre o meu trabalho na Anhangatou, né? Quem sou eu, quem é Anhangatou, de qualquer forma. Por mais que vocês achem que já saibam, mas é interessante entender, acho que um pouco desse processo, né? Da minha paixão pelo artesanato brasileiro e como eu faço essa busca e essa pesquisa. Então, a Anhangatou começou em 2015. Na verdade, começou antes disso, começou em 2014. E desde então eu vou acho que me tornando cada vez mais livre para poder, né, criar as peças que somam. Olá, temos mensagem do Steve, gente. Ele acabou de chegar na aldeia, então ele acabou de ter sinal. Deixa eu ver se consigo chamar ele por aqui. Ju, vou te pedir para você ficar com o meu celular, que o Steve está aí falando. Ele ainda vai ver o pai dele. Então, enquanto isso, eu vou fazer assim. Bom, a Anhangatou, então, que eu estava falando, ela começou em 2014, né, com um sonho. Em 2015, ela se tornou uma empresa registrada. E, a partir daí, eu vim colecionando amigos, artesãos e várias outras pessoas durante esse processo que se tornaram uma grande família. Essa coleção, que é a coleção Xingu, ela nasce do encontro que eu tive com o Steve ano passado e que acabou se tornando uma visita à aldeia em dezembro, né? Então eu fui para lá com uma amiga, que é a Crisa Santos, que infelizmente não vai poder estar aqui para compartilhar com a gente um pouco dessa experiência. E essas coleções elas nascem um pouco sem aviso prévio, né? Eu não defino o que eu vou fazer ou se a coleção vai acontecer ou não. Eu parto para uma viagem e a partir dali eu vejo como as coisas, eu vou seguindo o fluxo, vamos dizer assim, né, das coisas. Então, uma das perguntas que eu tive foi como você decide em qual artesanato você irá se inspirar para uma coleção? Da Maíra Mota, lá de Santarém. Na verdade, eu não decido. Eu costumo brincar que Oi? Você gravar essa live e aí depois você publica no YouTube, enfim, para quem não pôde assistir, tem uma opção gravada. E aí agora, eu coloquei para gravar automático. Tá gravando. Tá? Está gravando? Yes, obrigada.
Então, Mariana, bem-vinda, está chegando agora. Então, eu costumo dizer assim, que até hoje eu não escolhi com qual artesanato eu ia trabalhar. Eu meio que assim, as coisas acontecem e eu só abraço as oportunidades que surgem. Então, eu ainda não tive essa dificuldade de escolher, porque eu acho que eu ficaria perdida em escolher entre tantos. Por exemplo, a coleção Xingu, como é que ela aconteceu? Eu conheci o Steve em abril de 2019 para comprar, na verdade, fui na SP Art, havia um stand, né, com os bancos indígenas de várias etnias. Eu acabei conhecendo o Steve, fui comprar o banco dele depois, e a gente trocou o telefone. Ele voltou em outubro para São Paulo e entrou em contato comigo pedindo para eu ajudá-lo a vender as peças que ele tinha trazido do Xingu. A partir daí, a gente começou a ter uma relação. Eu consegui colocá-lo em contato com algumas pessoas, vendeu algumas peças, outras não. E eu me disponibilizei para ficar com essas peças aqui no estúdio, para ele não ter que levar de volta para o Xingu. E nisso a gente começou uma relação. Ele foi me contando toda a viagem dele de volta para a aldeia. E quando ele foi ficar sem sinal, ele me avisou: Fernanda, agora não vou mais te mandar mensagem porque eu vou para a aldeia e lá eu não tenho sinal. E nisso ele volta uns 2, 3 dias depois e me fala que tinha falado com o pai dele, que era cacique, né? E eu não tinha ideia que o pai dele era o cacique. E que a partir dali a mãe dele estava preparando um ritual das mulheres para me receber, que dia que eu chegaria na aldeia. Então foi um pouco assim, eu simplesmente, né, na hora recebi esse convite e eu na hora aceitei o convite, mesmo sem ter ideia de como eu chegaria no Xingu. Nunca tinha, era um sonho que eu tinha, mas não imaginava que aconteceria assim tão rapidamente. E daí eu fui parar no Xingu. Então assim, todas as minhas coleções acontecem dessas coincidências. Eu acho que é o fato, talvez, de eu estar aberta para isso, né? Então, eu estou aberta, as oportunidades surgem e eu simplesmente mergulho e vou embora ver o que vai acontecer. Então, essa coleção nasceu desse encontro. Em dezembro, eu recebi o convite do Steve em outubro, no final de outubro, começo de novembro. Em novembro eu lançava uma coleção aqui no estúdio, então eu fui na primeira semana de dezembro, que foi a minha disponibilidade, né, de agenda, e tinha que ser antes do dia 15 de dezembro, porque no dia 15, segundo o Steve, começaria o campeonato Interaldeias de futebol e ele iria viajar. Então é muito interessante o fato de que eu cheguei na aldeia e não havia nada preparado para receber um turista. Então é diferente das pessoas que vão para o Quarup, né, que é um ritual que eles têm de homenagem aos mortos que se foram. Então tem toda uma preparação, eles estão todos enfeitados, é bem diferente. Eu cheguei no dia a dia da aldeia mesmo. Eles estavam treinando o futebol para o campeonato, era toda uma vivência como comum neles. Então eu participei desse dia a dia real, né? E não aquele que a gente imagina, né? Pelas imagens que a gente tem de antigamente. De antigamente não, né? Mas dos registros, por exemplo, dos irmãos Vilas Boas. Aí nesse momento a gente vive essa troca, né, de eu contando as minhas coisas, eles contando as deles, e eu percebi nossa, é encantador, é muita coisa, são muitas coisas que me marcaram. E eu conversando com o Steve, ainda lá na aldeia, conversando com ele sobre se ele gostaria de tentar desenvolver alguma coisa, quais eram as necessidades que ele sentia na aldeia, e uma das coisas que ele me falou é que ele valoriza muito a tradição dele, ele tem muito orgulho de ser merinaco e ele queria manter essa tradição, né? Mas sem abrir mão das possibilidades que o mundo atual oferece, né? Da internet, do celular, de ter uma bicicleta, de ter um carro. Então, assim, continuar sendo merinaco e tendo orgulho disso sem abrir mão da modernidade. E a partir disso a gente começou a conversar. Eu voltei para São Paulo e as peças foram nascendo. Aí é um outro processo, eu vou passar para a próxima pergunta, porque são tantas que eu preciso, senão eu começo a contar toda uma história e não me foco no que vocês me perguntaram.
Então, o Antônio Castro, que ainda não chegou, aliás, cadê ele? Ju, você consegue falar com ele? Porque ele queria muito estar presente, não sei se ele conseguiu ou não. Não sei se Maria Fernanda, Oi? queria só perguntar uma coisinha, qual que é a tua formação? Nossa, olha, eu sou formada em administração de empresas, nada a ver com Nem eu. Durante a faculdade ainda, meu noivo na época comprou um apartamento em construção e eu reformei o apartamento inteirinho. Eu, assim, mudei parede de lugar, mudei banheiro de lugar, desenhei paginação de piso, forro, todos os armários. Era um apartamento imenso na época. E discuti até com o engenheiro, né? Tipo, ele falava que não dava para mudar o banheiro. Eu falei, não, dá sim, você passa o cano por aqui, por ali. E eu falei, meu Deus, eu tô no lugar errado, né? Porque assim, nunca estudei isso e tô aqui, né, fazendo uma reforma desse tamanho. O apartamento ficou super bom. Meu noivo na época vendeu, comprou outro no mesmo prédio para começar todo o processo de novo. Então eu saí da faculdade e na época não tinha uma faculdade de design de interiores, né? Então eu fiz cursos livres na Pan-Americana e na FAAP. E sempre trabalhei com interiores, nunca trabalhei com administração. A administração faz parte, né? Ela é um pano de fundo. Você administra a obra, você, né, tem que administrar o escritório. Mas o foco era interiores e é muito interessante, porque eu sempre achei que eu fosse uma arquiteta frustrada. Porque quando eu prestei administração, eu fiquei na dúvida entre arquitetura e administração. E fui para administração porque precisava ter certeza de que eu conseguiria me sustentar, porque não tinha uma herança, não tinha ninguém para me bancar, então eu precisaria me bancar. E a arquitetura eu achei que seria mais difícil. E em 2013 eu tive uma estafa mental, né? Então foi um ano muito, muito difícil, tanto na parte profissional, minha sócia se mudou para Santos, eu fiquei com toda a responsabilidade de todas as obras. Meu tio faleceu, meu pai adoeceu, foi um caos e eu tive uma estafa, perdi o raciocínio e tudo mais e resolvi que a partir dali eu não administraria mais obras. Então eu fui fazer um curso, vou mudar o foco e encontrei o curso de design imobiliário, que era algo que eu queria fazer já antes, na Pan-Americana, que foi até onde eu conheci a Maria Helena, que está aqui conosco, sorria. E ali começou essa história. Então, assim, eu acho que é um pouco... Antes eu tinha um receio muito grande, que eu falei, gente, eu não sou formada em nada da área. Mesmo quando eu trabalhava com interiores, eu não tinha uma formação em interiores, então, assim... eu tinha uma sócia que era arquiteta, a outra tinha feito design de interiores em Boston. Então, assim, você fala, gente, eu não fiz nada disso, estou aqui. Hoje eu já tenho certeza que, tipo, vem de dentro. Então, assim, tem coisas que a gente estudar, eu acho extremamente importante, eu vivo estudando, né? Minha vida é baseada em pesquisa. Mas tem coisas que a gente tem, né, de viver, de aprender a olhar o outro, de ter empatia, são coisas que a gente não aprende na escola, a gente aprende, acho que durante a vida a gente tem que estar aberto para aprender isso, né? Eu acho que é um pouco... Respondi, falei demais? Sim. Não, falou ótimo, ótimo. Peraí, deixa eu ver se eu tenho... Só um minuto, gente, que estamos tentando achar o Antônio, que é um dos que mais me fez perguntas e não está aqui agora para ouvir as respostas. Eu acho que tem que ser pelo Instagram. Tá, Antônio. É aqui, é ele. Então, bom, deixa eu ver a próxima pergunta, que é do Antônio, mas ele perguntou se existem diferenças ao trabalhar com uma comunidade artesã e com uma etnia indígena. Então, existem, assim, eu acho que cada comunidade ou artesão, ou que eu já trabalhei, cada uma é sempre uma. Então, assim, sempre é começar de novo. Eu falo que eu estou o tempo inteiro aprendendo. A minha vida é um constante aprendizado, porque são técnicas diferentes, são histórias de vidas diferentes, são regiões diferentes, então sempre muda. Mas no caso da etnia indígena, eu acho que tem um fato importante que, assim, por exemplo, os homens falam português, as mulheres também falam, mas nem todas. Então, não sei se vocês chegaram a assistir o vídeo que eu coloquei que a gente conseguiu gravar da entrevista do bate-papo com o Steve e com as irmãs.
a Lili pediu para falar em Aruac para o Steve traduzir, porque ela queria falar um monte de coisa e ela não conseguia expressar aquilo em português. Então, na comunidade indígena, a gente tem essa dificuldade um pouco, né, de comunicação. O Steve, que ainda não conseguiu chegar aqui, mas ele foi essencial para conseguir desenvolver essa coleção, porque ele era a minha ponte, meu tradutor. Então, assim, a gente tem uma relação agora cada vez mais próxima, porque eu precisava dele realmente para poder falar com a maioria das mulheres. Então, tem um balanço que eu criei para o Leilão da Artsol, que é o Balanço Calpuna, e ele... foram as duas irmãs mais velhas do Steve, eu não sei falar o nome delas, eu não decorei, né, em Aruac, mas é a Vera e a Marcela, para facilitar, são a Vera e a Marcela, e elas são mais velhas, e as mais velhas não falam português, então com elas eu não consigo, elas falam, a única coisa que eu entendo é Fernanda, e aí o Steve me traduz o que elas disseram, e assim a gente construiu toda uma história. Então, e fora isso, eu acho que uma grande diferença que tem entre uma comunidade de artesãos e uma comunidade indígena é que as tradições deles ainda são mais antigas, né? Então, ano passado eu trabalhei com a comunidade ribeirinha de Urucuriá, com trançado de palha, onde a gente vê que tem esse antepassado indígena, mas eu não estava diretamente dentro de uma aldeia com todo aquele... eu acho que mais para mim, né, eu tenho que ter um respeito ainda quadruplicado para que eu consiga trazer aquilo não só para as peças, mas contar a história deles com o respeito que a gente precisa ter, né, com esse olhar de colocá-los realmente nessa valorização que eles merecem e de forma alguma esquecer nenhum detalhe. Então, eu procurei ser o mais cuidadosa possível para que eu pudesse fazer toda essa leitura cultural sem deixar nada de lado, respeitando todas as tradições e tendo cuidado de não causar nenhum incômodo e não levar nada que não devesse estar ali, né? Então, é uma coisa bem delicada de se fazer. E eu tô até surpresa, para ser muito sincera, comigo mesma, de ter conseguido, né, criar essa relação num momento como esse, que é esse momento de pandemia, né? Então, todas as coleções que eu criei até agora, elas foram feitas 3, 4 imersões nas comunidades ou com os artesãos, né? Então, era um contato bem mais próximo. Com eles, eu só consegui em dezembro. Eu voltaria para lá em abril, foi quando tudo se fechou, né? E eu não ia colocar eles em risco, nem nada disso. E mesmo sem esse contato tão pessoal, eu consegui estabelecer essa relação. Então, isso é algo que eu me surpreendo ainda até hoje. Eu agradeço todo dia ao Steve. Eu até brinco que é muito interessante. Desbloqueia, tá bloqueando. O WhatsApp e o Steve apareceu. Opa, o Steve chegou, gente, espera aí. Steve tá digitando. Tá tentando entrar. Qualquer coisa, se ele não conseguir entrar pelo Zoom, a gente pega ele pelo WhatsApp. Né? E olha, eu não posso esquecer de trazer as pessoas, né? Eu falo com vocês e esqueço de admitir as pessoas que querem entrar, gente, perdão. Então, essa é uma até tem uma pergunta da Juliana Vitorino sobre esse assunto, que ela perguntou se a comunicação com os indígenas é mais intuitiva do que verbal. E, às vezes, pelo fato das mulheres não falarem tão bem o português, sim, ela acaba sendo através de sorrisos, de gestos, né? Ela tem eu participei, quando eu estava lá em dezembro, de uma tradição deles, que é a Moitará, que é um sistema de trocas deles, né? Então, o Steve me orientou, né, que era para eu levar as coisas para as trocas, que as mulheres gostam muito, então é um sistema de trocas entre as mulheres, e a gente chega com as peças, na verdade, assim, ele me falou que elas gostariam de ganhar, então era
canga, batom, havaiana, algumas coisas assim. Eu levei isso, eu e a Crisa. E elas estendem uma esteira no chão da oca e a gente coloca o que a gente... Então, a gente coloca uma coisa que a gente deixou. Então, eu coloquei, sei lá, uma canga. E eu falo o que eu gostaria de ter em troca. Então, eu gostaria de uma esteira, eu gostaria de um cesto, eu gostaria de um colar. E aí, com isso, quem quer aquilo que eu estou ofertando e tem aquilo que eu gostaria de ter, vai lá e pega aquele produto, né? E aí, nesse sistema, a maioria das mulheres ali não falava português. Então, tinha horas que eu falava, Steve, socorro, me ajuda, ninguém tá querendo, né, o que eu coloquei. Ele falou, não é que elas não querem, é que talvez elas não tenham aquilo que você quer dar. Então, elas ficavam com uma cara, assim, você vai tentando entender pelas reações das pessoas, intuitivamente, o que está acontecendo. E mesmo eles têm um respeito muito grande entre eles, né? Então, é muito bacana a gente perceber, assim, eu coloquei todas as coisas e todo mundo pegou tudo que queria, né, no sistema de troca, só que ninguém me deu nada na hora, né? Elas pegam, aí eu coloco outro produto, aí elas pegam outro produto e aí acabaram os meus produtos, elas sumiram, né? E aí de repente começa a voltar todo mundo e trazendo as coisas que a gente tinha trocado, só que eu já não lembrava mais quem precisava me dar o quê. E isso foi acontecendo até o último dia da minha viagem, porque aquelas que não tinham o produto foram produzir para poder trocar comigo. Então, no dia que eu estava indo embora, ainda chegou uma prima do Steve com um cestinho pequenininho, que tá ali atrás, depois eu pego para vocês verem, e falou, né, assim, o que ela falou? Não sei se era batom, o que era, mas ela trouxe o cestinho e falava batom, moitará. E eu nem sabia que eu ainda tinha uma peça para receber. Então, assim, eles são muito corretos, né? Assim, eles têm um respeito pelo outro, que é algo muito bonito da gente ver, né? Ainda mais nos dias de hoje. Bom, acho que o Antônio está aqui, que eu acho que eu admiti ele. Está. Né? Não estou vendo o rostinho dele, mas ele está aqui. Então, uma outra pergunta que o Antônio me fez foi, ele queria saber um pouco mais sobre o processo de pesquisa da cartela de cores em tingimento natural e como surgiu a ideia de incluir o tingimento natural nesse processo. Só um minutinho, conseguiu isso, Steve? Não, ele viu. Tá, ele sumiu. Tá. Então, sobre o tingimento natural, quando eu estava, ano passado, eu sempre trabalhei com tingimento natural, acho que desde a primeira coleção, né? A ideia na Anhangatou é tentar ser um processo mais natural e orgânico possível. Então, na primeira coleção, eu conheci o tingimento natural em Muzambinho, pelas mãos da Santa, que faz parte da Maria Muzambinho, que é da Maria Nito. E os tecidos que eu usei na coleção, eles eram todos com tingimento natural, né? Eles eram tear manual e tingimento natural. A partir daí, eu sempre busquei trazer isso para os produtos. Ano passado, na coleção Uma Raiz lá em Urucureá, no Pará, eu entrei em contato com o tingimento natural da palha, de Tucumã, que é belíssimo, são umas cores maravilhosas. E aí, esse ano, quando eu cheguei na aldeia, você fala, gente, eu estou agora na origem da origem e elas estão usando linha Clec comprando a 25 de março colorida. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada, não é possível. O tingimento natural, né, com certeza, as artesãs de Urucureá aprenderam com os antepassados indígenas. Então, por que ele não está dentro da aldeia no Xingu? E aí eu fui atrás disso, né? E eu sei que eles tingem os fios de buriti para as redes, por exemplo. Tem rede que eles tingem o fio de buriti com açafrão, mangarataia. Então eles ficam mais amarelados. Então eles têm esse conhecimento do tingimento natural, mas nos fios eles não usam. Como eu não consegui voltar para lá para ter essa conversa mais profunda com as mulheres, eu conversei com o Steve por telefone, mensagem, estava quase já na telepatia, nós dois. E assim eu falei, bom, Steve, então vamos fazer o seguinte, né? Você coleta, por favor, as matérias-primas. Então, como a coleção toda, ela está inspirada na oca, então nas madeiras da construção da oca, na palha de buriti, nas tradições que estão nos rituais. Então eu pedi para ele coletar o que fosse possível de matéria-prima das madeiras utilizadas na construção das ocas,
do próprio Buriti, das madeiras utilizadas em rituais. Então a gente pegou todo esse universo das madeiras. Ele pegou cascas, folhas, flores, fez um pacote, uma caixa imensa e mandou para a Maib da Matricária, que fica lá em Brasília, que é uma querida parceira minha, que já atingiu alguns fios para a coleção Artesãos. E com essa matéria-prima, a Maib ela faz uma pesquisa muito bacana. Ela até tem isso no site dela divulgado sobre a pesquisa de pigmentos tintórios do Brasil. Então, ela fala, quem quiser, né, coletar as matérias-primas na sua região e encaminhar para ela faz essa pesquisa e manda de volta. Então, eu mandei para ela, né, aliás, o Steve mandou para ela esse material do Xingu. Ela encontrou uma cartela de cores a partir dessas madeiras, que são a Embira, a Pindaíba, o próprio Buriti, a Copaíba, várias madeiras, e me mandou uma cartela de cores, que é maravilhosa, né? Então, assim, com essas cores, eu defini qual seria o caminho das cores da coleção. O Steve coletou mais matéria-prima para poder atingir uma quantidade de fios que fosse suficiente. Mandou de novo para a Maib, e aí a Maib mandou os fios tingidos com isso, metade para a aldeia e metade para mim, porque elas iam tecer lá e eu iria, né, a ideia é que elas tecessem lá e eu tecesse aqui, já que a gente não poderia tecer ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então, essa foi um dos caminhos desse processo de tingimento. E eu fiquei muito feliz porque no bate-papo que a gente teve, elas já tinham me falado que elas tinham gostado das cores, mas no bate-papo isso ficou bem evidente porque elas me pediram mais. Então, assim, elas querem mais fios com essas cores, porque elas querem fazer agora as redes, né? Elas fizeram as esteiras com essas cores, agora elas querem fazer as redes com essas cores também. Então, a ideia é que, uma das ideias do projeto é a gente conseguir, quando isso passar, levar a Maib para a aldeia, para que a Maib traga de volta esse conhecimento de como extrair esses pigmentos das cascas das árvores, para que elas possam tingir os fios delas lá na aldeia mesmo. Caso a gente não consiga ir até lá, a Maib vai tentar fazer uma videoaula e a gente vai tentar fazer esse processo de acompanhar. Oba, Steve tá dando notícia, gente, 1 minuto. Ai, mas ele não ligou com... Ele ligou... Steve? Steve? Oi, não conseguiu? Oi. E não vai. Então eu vou te colocar no FaceTime aqui no WhatsApp mesmo. Aí eu coloco você na tela para as pessoas te verem, para você ver se você consegue ver as carinhas. Nem todo mundo tem carinha aqui, porque muitos entraram sem carinha. Mas dá para você falar um pouco com eles. Tá bom? Peraí, deixa eu te chamar no vídeo. Me aceita aí. Oi, pronto? Então, peraí, deixa eu colocar. Sim. Peraí. Não, cadê? Peraí. Ups. Você tá me vendo? Você tá me vendo? Peraí. Eu vou te ligar de novo. Vou te ligar já de vídeo, Steve. Tá? Peraí. Tá bom. Tá bom. Gente, o Steve não conseguiu entrar, mas a gente vai trazer ele via WhatsApp para vocês poderem conversar com ele um pouco. Deixa eu ver. Agora tá cada um num canto. Tá. Enquanto a gente... Vocês estão ouvindo? Dá para vocês ouvirem? Todo mundo? Cadê ele? Aham. Entrei aqui na casa. Entrou? Steve, peraí. Deixa eu Sim, agora entrei. Deixa eu virar a minha tela. Como é que eu faço para virar minha tela, Ju? Não vai. Então, você consegue ver?
Steve? Tem que ser assim. Vamos ver. Ah, lá. Vocês estão vendo o Steve? Vendo? Aham. Tem várias carinhas aqui, Steve. Tem mais para cá, só sim, eu tô que vendo. aqui o pessoal deixou só o nome. Não... Fê, Deve estar todo mundo descabelado, se Steve. cair, fala do outro link. Se cair, fala do outro link. Então, a gente estava conversando aqui, Steve. Eu não consegui... Oi. Nem te dei oi. A gente estava falando aqui um pouco eu contei um pouco de como foi que a gente se conheceu, como eu fui parar aí na aldeia, e estava falando dos pigmentos que você coletou as cascas das árvores e mandou para a Maib, lá em Brasília. Isso. Né? Aí agora, vamos ver, vou colocar aqui onde eu vejo o chat? Peraí, Steve, temos um chat aqui. Tem aqui, o que você quer ver no chat? Você desenvolve um produto com a comunidade, tem alguém no lugar da produção? Ainda não. Vamos ver. Você, Steve, você quer contar? Vocês têm alguma pergunta para o Steve, gente, que vocês queiram digitar aqui para mim? Enquanto isso, eu vou contar um pouquinho de como foi nosso trabalho na pandemia, Steve. Como é que eu não pude voltar para aí? Como é que você quer contar como é que a gente fazia? Eu falei para eles que sem você nada seria possível. Era tudo difícil, porque o pessoal proibiu tudo a entrada de pessoal de fora, né? No começo era assim, né? Imaginação dos indígenas, né? O tempinho mais curto, né? Na verdade, a gente está quase encerrando agora o ano, né? Está chegando, está indo para final do ano agora. Até agora nem diminuiu o caso de corona, né? Está indo ainda, matando o povo. E já perdemos mais ou menos 6, 8 os nossos líderes. Principalmente perdemos esse dia agora nosso cacique do Xingu, o meu tio Avaritano. Aí tá indo aí tá difícil. A saída para fora e a vinda das pessoas para dentro do Xingu também. A gente está nessa situação. E a nossa sorte é que tem essa tecnologia na internet, está ajudando nós. Só através disso a gente está conseguindo manter um trabalho e mantendo contato também com os amigos que já têm os projetos com a gente, que apoiam com a gente. Aí espero que ano que vem dá tudo certo. Aí o pessoal pode vir pessoalmente aqui na nossa casa, né, na nossa aldeia. No caso, era para você vir mês de abril. Infelizmente, não deu certo. Tá aí resultado, né? O povo morrendo. E nós morrendo por aqui também, as famílias morrendo. É uma situação muito triste. Nossa. Mas, assim... A gente vai... A gente continua. Agora, sim, né? A gente conseguimos, né? Conseguimos trabalhar, assim... de longe, você aí, eu aqui, pelo menos conseguimos aquelas coisas que a gente tinha combinado para fazer. Né? A gente deu um jeito, né? Nem sei como, assim as pessoas perguntam, eu até falo que sem você eu não tinha conseguido, você já estava quase lendo minha mente, Steve. Eu pensava que você lia ainda, praticamente. Né? Coloquei de uma forma que dá. Pessoal, vocês estão ouvindo o Steve direitinho? Dá para ouvir? Oba. Eu deixei todo mundo calado, Steve. A Marília está perguntando como foi a experiência de fazer uma coleção comigo, né? De uma forma, acho que vocês já tinham trabalhado assim, de criar peças junto com alguém, Steve? Então, eu tive experiência com Tomás, né? Tomás Alves, que mora aí em São Paulo também. Ele tinha
feito exposição aí no pavilhão japonês no Parque Ibirapuera. Esse primeiro, tive a oportunidade de participar, é onde eu fui conhecido como artista, né? Foi muito importante. Isso, essa aí era a primeira oportunidade para mim, eu se mostrar como artista mesmo, né? Que eu fui mostrar meu trabalho, é onde eu mudei de vida, né? Mudou a minha vida. Tá aí, pessoal, muita gente, pessoal, conhecendo na minha arte e gostando da minha arte também. É tudo isso. Estou melhorando muito com isso também, né? Melhorando a minha arte cada vez mais, fazendo. A gente está fazendo agora uma obra juntos, né, Steve? Para uma exposição aqui em São Paulo, em setembro. Agora, esse ano, eu tive a oportunidade de trabalhar com você agora. É o mesmo jeito, né? O mesmo caminho que eu estou seguindo com você. Tá aí as minhas artes aí, não sei se alguns já viram aí, Tamanduá já está indo. Chega amanhã. O Tamanduá e a árvore chegam amanhã, Steve.